eu quero parabenizar a iniciativa dos deputados Carlos Abicalil, Irã Barbosa e da deputada Fátima Bezerra. Dizer que fazia muito tempo, nas terças, quartas e quintas-feiras da nossa presença aqui na Câmara Federal, que eu não tinha a oportunidade de me emocionar como vim me emocionando no voo de Recife para cá, ao me permitir reler o curso de Economia e Desenvolvimento que o professor Celso Furtado iniciou no Brasil logo que voltou do exílio em 1975. E na introdução desse curso é feita uma retrospectiva do que foi o retorno do exílio de Celso Furtado e a tentativa de voltar a trabalhar numa universidade brasileira. Então eu confesso que chorei no avião, porque a história de Celso Furtado é uma história que merece ser melhor reconhecida por todos nós. Ontem também me emocionei na CPI da dívida pública com a intervenção do professor Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES, foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que de uma forma muito didática fez com que nós continuemos acreditando que não há ciência exata em economia, que não há pensamento único na economia, e muitas das questões que nós vamos ter que enfrentar aqui como propostas de políticas públicas, programa, formação, financiamento, não avançam porque nós fomos submetidos há quase uma década a uma lógica de pensamento único na economia, na supremacia das ideias do mercado frente à necessidade do financiamento. E quero compartilhar aqui a minha emoção, porque eu sou um dos milhões e milhões ou milhares de brasileiros, hoje adultos, que na infância sofreu abuso sexual e que não teve na escola o espaço para discutir esses abusos, que não teve na família o espaço para discutir esses abusos e que até hoje reconhece como pessoa pública ao ser procurado por colegas professores, por pais, por mães de alunos, por dirigentes de escolas. Eu, no ano passado, fui procurado por uma diretora de uma escola pública municipal que tentava me pedir alguma forma de apoio, ou institucional ou pessoal, como amiga, porque essa diretora tinha descoberto, por insistência, por observação, que uma menina aluna de 9 anos vinha sofrendo abuso sexual do pai há mais de um ano. E quando ela timidamente enviou uma circular para a casa dessa criança para que os pais viessem à escola, dizia ela a mim, torcendo para que viesse a mãe, não o pai, veio o pai. E todo um processo que nós sabemos, e a pesquisa incide exatamente naquilo que é essencial para se formular política pública: dar-se visibilidade ao que se joga para debaixo do tapete. Sem que se dê visibilidade às questões da desigualdade, da homofobia, do preconceito, da discriminação, que estão expressas em várias nuances da vida da população, do povo brasileiro, da infância, da juventude, da vida adulta, sem se dar visibilidade, não se formula política pública adequada. E quando não se formula política pública adequada, a aplicação do recurso público é ineficiente, é genérica, é abrangente, absolutamente abrangente, e não atinge essa questão. Um outro ponto que eu quero colocar é a retomada do conceito da escola como um espaço universal de formação. Mas a escola também é um grande estuário de outras influências. E aí eu retomo uma clássica pergunta, que foi título de um trabalho de um professor, Reinaldo Matias Fleury, que é: quem educa o educador? E eu comentava com o Tony que, apesar de todos esses avanços que nós estamos conseguindo consolidar, o financiamento do programa pelo Ministério da Educação, nós estamos convivendo com dois grandes retrocessos. Eu me coloco entre aqueles parlamentares que entendem que a aprovação do acordo do governo brasileiro com o Estado do Vaticano foi um grandiosíssimo retrocesso e deverá ser seguido com a pressão e a adesão de outras denominações religiosas. E por que eu me refiro à escola como um estuário de outras influências? Porque o segundo retrocesso é nós chegarmos próximo da conclusão desse segundo mandato do governo do presidente Lula e não termos conseguido construir com a sociedade uma intervenção democrática, cidadã, sobre o que é o universo de poder dos meios de comunicação no Brasil. Grande parte, hoje, das influências que são exercidas na observação da mídia, na formação do caráter, dos valores, perpassa a consciência dos educadores, dos pais dos alunos e dos próprios alunos por influência de um conjunto de produtos culturais audiovisuais que entram na casa das pessoas nos finais de semana
e que, via de regra, tratam a homossexualidade e as outras identidades sexuais de forma profundamente pejorativa, profundamente sarcástica, profundamente debochada, desrespeitosa. É só ver o programa Zorra Total aos sábados, é só olhar os programas de 11 a 1 da tarde que tratam do problema policial, da violência, da angústia das pessoas humildes que sofrem violência. Quantas vezes muitos de nós já não, eventualmente, ligamos uma televisão no horário de almoço e vemos lá correndo os canais o repórter entrevistando um homossexual que foi espancado, ou alguém que se separou de uma relação conjugal, e o tom é de deboche, o tom é depreciativo, é anti-humano, é anti-direitos humanos, é antidemocrático, e quem interfere na forma como se ocupam as concessões públicas de televisão. O que se tentou fazer foi logo taxado de censura. O governo, o Estado querem censurar a liberdade de expressão dos meios de comunicação. E aí nós não temos apenas como adversários no combate à homofobia essas questões da escola e da família. Nós temos um outro grandiosíssimo universo do mercado, do consumo, que exacerba e vai se somando, tijolo por tijolo, num desenho trágico e não mágico, toda uma sorte de preconceitos que transforma a mulher em objeto de consumo. Eu discuti há pouco a extensão do Vale Cultura para o consumo de bens culturais. E participei sábado de um debate com produtores culturais, onde um representante do governo do estado de Pernambuco afirmava: nós não aceitamos mais participação em editais para música de grupos que têm entre o seu repertório músicas que falam vem cá, pivetinha, cheiro de menina, isso é pedofilia, isso é abuso sexual, traduzido na linguagem musical. E se nós formos observar, nós estamos permeados disso 24 horas por dia. Vejam as restrições que nós sofremos aqui quando tentamos impedir a publicidade dirigida ao público infantil. A força que o mercado teve para não permitir uma aprovação ampla, adequada. Então eu quero encarar como educador, como deputado da Comissão de Educação e Cultura, da Comissão de Direitos Humanos, o compromisso, e sou um dos autores do PLC 122, fomos 8 deputados federais, eu sou um dos autores do projeto, para que o combate à homofobia se dê como uma das faces de um grande poliedro, que é a sexualidade na escola. A escola não está preparada, o sistema público de saúde não está preparado para integrar uma equipe pedagógica multidisciplinar. As duas grandes redes de políticas públicas, o SUS e a educação básica, não dialogam entre si. Nós fizemos 2 inspeções em 2 maternidades, com o Cefêmea, com outras instituições, para observar os casos de mulheres vítimas de abortamento. E nós vimos que uma maternidade de referência na cidade do Recife não tinha capilaridade para levar orientação saúde reprodutiva para as mulheres daquela comunidade, na capital do estado de Pernambuco. Então, há um conjunto de fatores que precisam ser enfrentados, e eu creio que nós temos que construir propostas. Nós estamos aí no início da discussão dos orçamentos federal, estaduais e municipais para 2010. Nós temos que intervir nos conselhos municipais de saúde, nos conselhos municipais de educação, para que os conselhos, ao discutir a política pública municipal de educação, a política pública estadual de educação, nas conferências, possam construir programa de formação para os professores. A própria universidade, que forma a maior parte dos professores, não é aberta, não trata com grandeza, com aspecto público, a questão da diversidade, da formação do educador para conviver com essas questões. E eu reitero a minha intervenção de que na Conferência Nacional de Comunicação que nós vamos fazer até o final do ano, nós possamos fazer o debate dos direitos humanos nos meios de comunicação. Porque, infelizmente, tanto no que é produzido aqui, quanto no que é consumido aqui e produzido fora, há todo um quadro de valores, há todo um quadro de representação da sociedade que incide, que reforça, que exacerba o preconceito, a visão única de sexualidade, a visão única de família, e isso precisa ser combatido. Agora, é uma luta titânica, é uma luta de Don Quixote contra um conjunto de moinhos, e eu acho que a gente tem mais é que ampliar esse exército de Quixote para que a gente possa fazer valer a luta pelo direito humano, o combate à homofobia e pela educação para a sexualidade, já que a escola, e eu encerro, no meu entendimento, é tudo aquilo que dela já se disse, é tudo aquilo que se interpreta e tudo aquilo que com ela se queira fazer. A escola é aparelho ideológico de Estado, também é,
A escola pode ser um espaço de reprodução de valores? Pode. Ela pode ser um espaço de prática de liberdade, como afirmava Paulo Freire? Pode. Depende do compromisso de quem está do lado de cá para intervir na escola, intervir na sociedade e construir uma sociedade democrática, que respeite a diversidade, que conviva e afirme os direitos humanos como princípio fundamental da convivência. Obrigado.